Estamos avançando aí na dimensão das moradas de Santa Teresa, quarta morada. Olha, falamos sobre aquilo que são os contentamentos, as consolações e os gostos. Falar dessas duas realidades, né? Aquilo que é justamente a dimensão da consolação que traz Deus através das lágrimas que nós exprimimos diante da sua paixão, aquelas lágrimas que justamente parecem lavar a alma, né? Tornar a alma mais leve. Isso traz para nós consolação, estarmos unidos ao coração de Jesus. Por outro lado, existem esses gostos espirituais da qual a alma é levada até a presença de Deus e ali justamente você é envolvido por uma graça da qual você não consegue muitas vezes pronunciar sobre isso. Só sabe dizer que foi uma experiência que tocou, que mudou a sua vida. Lembre que a verdadeira experiência com Deus, ela toca, ela muda a vida. Tem muita gente que vai falar, padre, tive experiências místicas, mas se essa experiência mística não mudou a sua vida, pouco ela acrescentou. É bem provável que ela tenha sido produzida justamente pelo teu consciente ou até mesmo pelo teu inconsciente, pela vontade, pelo desejo de estar com Deus, o desejo de fazer a experiência de a gente acaba produzindo algo. E isso se vê logo pelas virtudes. É interessante percebermos isso, porque nós vamos encontrar na vida espiritual pessoas que não têm êxtase, mas a vida espiritual profunda está tão enraizada que você percebe pelas virtudes. Aquela pessoa perseguida, muitas vezes caluniada, aquela pessoa incompreendida, e sabe o que ela faz? Ela consegue sorrir, ela consegue brincar com a vida, no sentido de tornar as coisas mais leves, porque há uma leveza naquela alma que busca Deus, que tem o Senhor como meta, como coração, como discernimento, como direção. Então isso é muito bonito perceber estes movimentos que vão acontecendo. E aí nós temos este caminho que está cada vez aí se tornando mais claro. Bom, hoje eu quero falar com vocês de algo que até já falei em outras oportunidades, que é esta oração de recolhimento. Mas quero dar uma ênfase deste, vamos dizer assim, deste passo limite agora, a oração de recolhimento. Daqui a pouco nós vamos dar seguimento com a oração de quietude. Estamos entre o passo de uma oração aqui no âmbito da consolação para o âmbito que é a oração de quietude, para o âmbito aonde nós temos esses gostos, né? Essa dimensão mística. Ou seja, nós estamos neste ambiente aonde está se passando, a quarta morada já é esta passagem, esta morada que vai dando início à vida mística. Então a pessoa ela tem uma oração de recolhimento, mas ela já caminha para a oração de quietude. O que é essa oração de recolhimento? Não é a capacidade simplesmente de fixar-se em algo ou ter somente o pensamento voltado ali. Então, por exemplo, eu chego diante da presença eucarística do Senhor e só consigo pensar nele. Meu coração não se desvia, o meu olhar não se desvia, eu fico inteiramente ali no Senhor. Não, não é isso, porque de certo modo isso não é possível ao homem, a não ser que Deus lhe conceda uma graça. Você vai chegar diante do Santíssimo e você vai ter distrações, né? E aí vale todos aqueles vídeos que tem aí no canal que você pode aprofundar sobre a dimensão das distrações. O que acontece? Nós vamos distraindo. Mas então, padre, o que é essa oração então de recolhimento? É justamente a capacidade de, embora vamos dizer assim, haja ainda um movimento, você consegue não deixar se conduzir, vamos dizer assim, pelos movimentos. Você, a sua memória vai passeando, muitas vezes a sua vontade está saindo dali, mas você consegue, por este exercício continuamente de trabalho da vontade, esse exercício de purificação da memória, pelo exercício justamente de aprofundar-se no conhecimento como você está fazendo aqui, o que acontece?
você vai trabalhando melhor as faculdades da alma e consegue como que recolher elas. Ou seja, elas movimentam, mas não movimentam. Como assim, padre? Sim, elas têm o seu movimento natural, muitas vezes de distração, mas é como que elas não te jogassem para lá e nem para cá. Você consegue recolher as faculdades e ali você começa a ter essa experiência mais profunda da oração, porque já não é uma oração movida, mas uma oração onde você tem uma atitude mais passiva, ou seja, você espera em Deus, você olha para Ele, mas ainda há um trabalho da vontade, há um trabalho da memória, porque você precisa purificar a tua memória, você precisa ainda desejar permanecer ali, há ainda um exercício justamente do intelecto, de compreensão. Então você vai sabendo trabalhar com as faculdades que você tem. Antes você tinha uma distração e essa distração, vamos supor assim, você imaginou algo que está acontecendo na sua família, você começa a dialogar com isso, você começa a pensar sobre estes aspectos. Antes não, agora vem aquela imagem, vem aquela lembrança da situação da sua família, mas você não se move, o teu intelecto é capaz, agora não, quero estar com o Senhor, quero estar com Ele, quero permanecer nele, e aí eu consigo, com o meu intelecto, mergulhar, às vezes até pensando na paixão, trabalhando na questão humana de Jesus. A Santa Teresa, ela vai ser muito insistente nisso, né? Que você possa olhar Jesus, que é homem, né? Ou seja, esse divino que se encarna, ou seja, olha os movimentos, olha como é a beleza deste homem, no sentido de que este homem, Deus, é o homem perfeito, é o homem com uma delicadeza, com um amor, com uma doação, com tudo isso de uma forma muito profunda. Então, Santa Teresa ela vai chamar para este âmbito. Então, você recolhe o teu intelecto que queria ir para lá, vamos dizer, para essa dimensão do problema familiar, daquela lembrança de uma imagem, até mesmo, né, de coisas do passado que foram vida de pecado. Mas você não vai, o intelecto volta e traz com ele a memória e traz com ele, por exemplo, a vontade. Às vezes o intelecto começa a dialogar com, mas você traz ele de volta, você recolhe ele com a sua vontade. E assim, a memória, muitas vezes você está ali, né, com a vontade difícil, com aquele desejo de não estar aqui, mas você faz memória justamente do que Deus tem feito para você, memória daquilo que Deus é. O que acontece? Você vai recolhendo. Mas tudo isso tem um trabalho. Então isso vai começar a fazer a diferença, vai começar a dividir as coisas. Ou seja, até aqui a alma então vai buscar a água no poço, tem o seu esforço. Daqui em diante nós teremos a alma trabalhando em um outro nível, porque já não é tanto esforço, mas há uma graça sobrenatural de Deus que vai trazendo esta água, este novo. Então, perceba estes movimentos que vão acontecendo dentro da vida espiritual. Essa passa a ser a diferença entre o ponto onde nós vamos entrando na vida mística, saindo então da oração de recolhimento para depois, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre isso, para a oração de quietude. Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.